Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam se cuidando e tomando as medidas necessárias para quando a gente retornar, né, do isolamento para a escola, todo mundo tenha saúde. Agora a gente vai analisar o nosso roteiro de estudo da semana. Então veja, nesse roteiro de estudos, novamente, eu coloco um texto de apoio, tá? Que é uma matéria de uma revista importante, né? Que vai falar sobre os 6 pontos que diferenciam os povos egípcios e mesopotâmicos, tá? E, além disso, né, já dando spoiler aí, nós vamos fazer uma revisão do capítulo 4. Isso significa o quê? Que a gente não tem exercício do livro para fazer. Só vai fazer exercício do livro aquele aluno que não fez lá atrás quando eu pedi na nossa sala de aula do Google. O que vai ter para o aluno que já fez exercício do livro é o roteiro de atividade lá para você responder aquele nosso formulário de questões, tá bom? Agora, voltando aqui para a gente iniciar nosso bate-papo, qual a importância, né, da gente estudar os povos egípcios e mesopotâmicos? A gente tem que pensar que a importância se dá primeiro, porque são as primeiras civilizações do mundo ocidental a se organizarem, né, como Estado, uma organização política, econômica e social. E como que a gente pode dizer por que eles se organizaram primeiro? Porque o nível de socialidade, né, ou seja, sair da condição de nômade para a condição sedentária, a construção de hierarquias, ou seja, lideranças sociais, políticas, familiares, a produção de uma escrita, por exemplo, a Mesopotâmia vai desenvolver a primeira escrita, que é chamada de cuneiforme, e os egípcios também vão produzir a sua própria escrita, são os hieróglifos. Eles também vão produzir sistemas de distribuição de água, ou seja, eles vão conseguir canalizar a água e utilizá-la a seu favor, tá? E por último, inovações sociais relevantes. E dentro desses aspectos, a gente vai falar sobre 6 pontos que vão diferenciar essas duas civilizações. O primeiro é o ciclo da água. Enquanto a Mesopotâmia é abastecida por 2 grandes rios, a região do Egito é abastecida por um único grande rio. O outro ponto que diferencia é a gente pensar que o rio Nilo, né, no Egito, ele tem seu período de cheia no melhor momento para o plantio, que é o momento que da agricultura seria no momento do plantio, que é onde a gente precisa que as terras estejam bem nutridas de nutrientes, de recursos minerais, né, para que eles pudessem plantar e, ao final desse plantio, ter uma colheita favorável. Enquanto na Mesopotâmia o ciclo, né, de cheias dos seus rios se dá a partir da colheita, que é o momento em que a plantação não precisa de muita água. Então, veja, enquanto o rio Nilo tem um ciclo de cheia no período do plantio, a Mesopotâmia no período da colheita, vai exigir manobras diferentes. O rio Nilo precisa, né, criar um sistema de distribuição de água que armazene. Agora, a Mesopotâmia precisa de um sistema de distribuição que faça o quê? A distribuição literal. O que isso quer dizer? Que diminua, né, o nível de água dos rios para não afetar as plantações no período da colheita. Tá? Agora, o que eles têm em comum em relação às águas? Se vocês já perceberam, são civilizações que se desenvolveram por causa de grandes rios. Ou seja, a localização num deserto com um rio com ciclos de água muito importantes vão favorecer o desenvolvimento dessas sociedades. O segundo ponto é a gente falar da relação do monarca com os deuses. Por exemplo, o Egito, a figura do faraó, ele não é um representante de Deus, ele é o próprio Deus na Terra. Porque veja, lembra que a gente falou que os egípcios, eles são civilizações politeístas, acreditam em vários deuses, e o faraó é um deles. Agora, na Mesopotâmia, não. O rei, ele é o representante de Deus na Terra, ele não é o próprio Deus, tá? Ele é escolhido por Deus para estar ali. Então, tem diferença de poder. Agora, a questão da unidade territorial. No Egito, boa parte da sua história, né, a maior parte da sua história foi marcada pela figura do faraó com poder centralizado, ou seja, todo o estado, né, egípcio era comandado pela figura do faraó. Já na Mesopotâmia, boa parte de sua história é marcada pela fragmentação do poder, ou seja, cada cidade tinha sua independência política e econômica. Teve, claro, ciclos na Mesopotâmia que esse poder foi centralizado, como você vai ver lá no nosso texto da matéria, no Império Assírio, Babilônico, tá? E outros períodos. Só que o que mais vigorou na Mesopotâmia foi a fragmentação desse poder. Já no Egito, não. O que vai vigorar, né, por mais tempo é a unidade política centralizada nas mãos da figura de Faraó. O quarto aspecto que a gente vê nessa matéria está relacionado à escrita. Tá? Ambas as sociedades produziram, né,
um modelo de escrita, né, de leitura sobre o mundo, e que é baseado em um alfabeto fonético e também, né, marcado por imagens, e não há presença de vogais. Mas o que vai diferenciar a escrita egípcia da mesopotâmica? Enquanto o Egito produz o hieróglifo, né, que é um sistema baseado em ícones associados a figuras da realidade, ou seja, baseado muito com o mundo real, já a Mesopotâmia não. Vai construir uma escrita, que é chamada de cuneiforme, composta com figuras menos delimitadas, né? Ou seja, essas figuras elas não traçam, né, não imitam o real. Elas vão passar por um processo de abstração, e essa marcação é baseada, né, pela cunha, né, vamos dizer assim, pelo relevo que essas imagens fazem em cima da argila, ok? Agora, o 5, né, ponto da matéria, né, essa quinta diferença é em relação aos deuses. Lembra que a gente falou lá no segundo ponto que o faraó, ele é um próprio deus, né? Ele é um dos deuses dessa mitologia egípcia. Já a Mesopotâmia não acredita que o rei seja um deus, ele é somente um representante. Agora, a relação com seu panteão de deuses, o Egito, né, ele vai se diferenciar da Mesopotâmia porque a figura de seus deuses vão misturar corpo de ser humano com a cabeça de um animal, ou seja, vai ser um deus híbrido, e que a gente pode também chamá-lo de seres zoantropomórficos, né? Ou seja, zoo, animal, antropo, homem, mórfico, forma, ou seja, as formas desses deuses mesclavam com parte humana e parte de animal irracional. Já os mesopotâmicos, eles não vão ter a imagem dos seus deuses dessa forma, não vão acreditar em Deus híbrido. E sim, os deuses mesopotâmicos terão formas humanas. Para os egípcios, né, essa criação dos deuses híbridos era muito importante, porque eles acreditavam nessa possibilidade. Já os mesopotâmicos, essa visão híbrida dos deuses, na verdade, não pertenciam às suas divindades, e sim aos inimigos dos deuses e demônios, né? Os demônios e os inimigos dos deuses tinham essa forma híbrida de animal com ser humano. Os seus deuses não. Agora, o sexto e último ponto, né, muito importante, não ficou por último porque ele é menos importante não, tá, galera? É a relação que esses povos têm com a morte. A gente já estudou isso na nossa aula anterior, e vocês já viram falar muito sobre a construção das pirâmides, das esfinges, né, no Egito. Ou seja, essas construções eram usadas como túmulos. Porque, veja, grandes construções para enterrar principalmente os faraós, né, ao longo da sua história. Mas por que isso? Porque o Egito ele acreditava muito dessa relação deles com a morte, o culto da vida após a morte. Eles acreditavam no retorno. E como que essa alma poderia retornar? Para que essa alma retornasse para o seu corpo de origem, esse corpo precisava ser guardado, né, preservado. E com isso eles acreditavam que a melhor forma de preservar esses corpos era mumificando cada um deles. O processo, claro, de mumificação não ficou restrito ao faraó, a seus familiares ou à elite. Várias outras famílias que tinham condições de bancar a mumificação faziam, né? Tu vê que hoje, na atualidade, né, houve descobertas de túmulos, né, com múmias em regiões mais simples, não só nas pirâmides ou esfinge. Agora, os mesopotâmicos, eles não acreditam na vida após a morte, né, nessa vida gloriosa ou nesse retorno. Para ele, a vida após a morte ela é insignificante. Existe uma insalubridade, ou seja, não tem sabor, não tem prazer, tá? Então, por não ter significado e nem prazer, eles não cultuam a morte, tá? Essa vida após a morte, não há essa preocupação. Para eles, a vida ela só é relevante no presente, na atualidade. Então, recapitulando o que a gente falou, nós falamos de 6 diferenças entre os povos egípcios e mesopotâmicos. Primeiro, a questão do ciclo da água. Então, faça suas anotações, que enquanto o rio Nilo, para os egípcios, exigia deles o armazenamento de água, os povos mesopotâmicos já tinham que evacuar essa água porque tinha excesso no período errado. Segundo ponto, a relação do monarca com os deuses. Os egípcios, o faraó é o próprio Deus, enquanto os mesopotâmicos só são representantes de Deus. A questão da unidade territorial, enquanto os egípcios são marcados por uma unidade centralizada, né, na boa parte da sua história, na mão do faraó, né, a Mesopotâmia vai ser marcada pela fragmentação política, ou seja, figuras de várias lideranças governando regiões diferentes da Mesopotâmia. Agora, o quarto ponto que nós falamos foi sobre a escrita, né? Enquanto os egípcios vão produzir os hieróglifos, a Mesopotâmia vai produzir a escrita cuneiforme.
No quinto ponto, a gente falou da imagem dos deuses. Os egípcios acreditavam numa imagem dos deuses de forma híbrida, mistura de forma humana e forma animal, enquanto a Mesopotâmia não acreditava nessa forma híbrida, então seus deuses só tinham formas humanas. E no último tópico, a relação com a morte. O Egito acreditava com essa relação com a morte, porque eles acreditavam na vida após a morte, esse retorno, nessa perspectiva gloriosa da vida. Já a Mesopotâmia não, eles não acreditavam numa vida após a morte. Para eles, após a morte, a vida não tinha sentido, né? Não tinha prazer, então não havia motivo para comemorar, para cultuar isso. Para eles, o presente é que importava.